61 vai falar um pouquinho sobre noções de poríferos e quinidários. Início de conversa já tem aí um quadrinho, né, pra gente preencher, mas a gente vai fazer ele por último. Vamos para a página 262. Eu não vou ficar olhando o livro, eu vou mostrar aqui num resuminho que eu fiz. Então, vou mudar aqui a tela de vocês. Peraí. Vê se vai aparecer pra vocês o Word. Tá aparecendo o Bob Esponja aí? Sim, pra mim aparece ainda. Tudo que eu falar aqui tá no livro de vocês também. Só que eu dei uma resumida pra ficar menos comprido, né? Menos chato. Na outra aula vocês viram falando sobre um vídeo falando sobre os poríferos. Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles e sobre os quinidários, que são o Bob Esponja, são os poríferos, e a água viva que ele está montada são os quinidários. A gente vai ver isso. Aspectos gerais. Os poríferos são animais muito antigos e eles também são muito primitivos. Eles são conhecidos como esponjas. E os quinidários, eles são os primeiros animais a ter uma cavidade digestiva, como exemplo da água-viva e os corais. Aí aqui tem uma tirinha aqui que fala sobre o Bob Esponja, que ele é uma esponja do mar, mas ele tem esse formatinho de esponja de lavar louça, para ficar mais legal, né, para as crianças assistirem, para passar na TV. E eles são animais filtradores. Eles retiram da água os nutrientes que eles precisam para sobreviver. E os quinidários são águas vivas ou medusas. São animais marinhos pertencentes ao filo Quinidaria. Tem muitas formas e cores e variam de tamanho. Em geral, medem poucos milímetros e chegam a 3 metros de diâmetro. Peraí, meu filho. Meu gato quer participar aqui, peraí. Sossega. Então, os poríferos, as esponjas, eles são mais primitivos do que os quinidários, que já são um pouquinho mais desenvolvidos. Vamos aqui falar sobre os poríferos. São as esponjas do mar, que representam o filo Porífera. A gente viu lá no primeiro bimestre aquele negócio de classificação taxonômica, né? Do reino, filo, classe. E aí, as esponjas, elas fazem parte do filo Porífera. E muita gente acha que elas são plantas, mas na verdade são animais aquáticos. As esponjas, elas são fixas e elas não se locomovem quando são adultos. Não possuem tecido definido, nem sistema nervoso, nem tubo digestivo. Eles são bem primitivos, assim, bem basiquinhos. A digestão desses animais ocorre dentro da célula, que a gente chama de intracelular. E aí tem algumas imagens de umas esponjas, que elas têm várias cores e vários formatos. A epiderme dos poríferos é formado por uma camada de células que a gente chama de pianócitos. Tem alguns nomes estranhos nesse meio, mas a gente vai com calma que a gente chega lá. Nessa camada, a gente encontra os porócitos, que são as células que permitem a passagem de água pela esponja. A gente vai ver isso mais abaixo, tem um desenho aí, uma representação. No interior, na parte de dentro, nós encontramos uma camada de coanócitos, que eles promovem a circulação da água com o batimento dos flagelos. Os coanócitos, eles também são capazes de fagocitar partículas de alimento, ou seja, tipo comer partículas de alimento.
E os amebócitos, eles fazem a distribuição de alimentos. São células que possuem pés falsos, que a gente chama de pseudópodes, pés falsos, que os torna capazes de se locomover. Aí embaixo, nós temos a estrutura corpórea, que mostra tudo isso que eu falei aqui. A esponja, normalmente ela tem esse formatinho assim, tipo uma gotinha, e a parte de cima é aberta. Essa parte de cima aberta a gente chama de ósculo. E aqui, vocês podem ver aqui do ladinho os coanócitos, aqui os pianócitos. Essa parte aqui, ó, que é abertinha, a gente chama de poros, que são por esses poros que entra a água que eles vão filtrar para poder capturar o alimento. Sossega, Paulo. Aqui os amebócitos. Vou mostrar aqui uma coisa no Instagram. Peraí. Aqui nesse vídeo vai mostrar um mergulhador colocando corante em volta de uma esponja. Isso é uma esponja. Aqui abertinho é o ósculo. E ele colocou o corante aqui embaixo, para vocês verem como eles são filtradores. Eles puxam a água e da água eles tiram as partículas de alimento. E aqui, ó, a água sai aqui por cima. Dá pra ver porque ele colocou o corante. Então, pela epiderme dele, ele tem vários poros, como a gente, entre aspas, buraquinhos, que eles sugam a água e passa aqui por cima, assim, ó. Então, se tiver algum alimento ali, algum restinho de coisa ali, ele filtra, né? Ele captura e o resto vai embora. Vou mostrar de novo aqui. Agora vamos voltar aqui pro... Vê se voltou aí pro que a gente estava antes. Voltou. Show. Voltou. Agora a gente vai falar sobre reprodução. Não, vou esperar um pouquinho então. Foi agora. Foi, né? Então, agora sobre a reprodução. Esses animais, como eles são simples, a reprodução também vai ser bem simples. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Peraí, gente, que minha garganta tá meio ruim. A assexuada é por brotamento ou regeneração de pedaços do corpo. Aí vocês estão vendo na imagem o brotamento, tá? Tem uma esponja adulta e ela nasce assim, um brotinho, como se fosse uma plantinha, sabe? Que nasce um brotinho. Então, esse brotinho, ele se desprende e vai criar uma nova esponja, tá? Ele vai ficar lá no substrato, substrato que é tipo o fundo do mar, né? E vai virar uma nova esponja e essa nova esponja vai ficar adulta, vai continuar o ciclo de vida dela. Esse é o brotamento, tá? Criou um brotinho, virou uma nova esponja. E o de regeneração é basicamente... imagina aí que a gente pegou uma esponja, despedaçou ela toda e levou para outros lugares do mar. Cada pedacinho desse que foi destruído, dessa esponja, cada pedacinho desse vai acabar gerando uma nova esponja, tá? Então é basicamente regeneração mesmo. Se algum animal for lá destruir a esponja, ela ficar em vários pedacinhos, todos esses vários pedacinhos vão dar início a uma nova esponja. Essa foi a reprodução assexuada. Lembrando que assexuada não quer dizer que não tem sexo, é que
assexuada quer dizer que é como se fosse, entre aspas, um clone, né? É o mesmo indivíduo que nasceu em outro lugar. Não tem uma variabilidade genética. Não é um indivíduo novo. É o mesmo indivíduo, só que nasceu em outro lugar. É a mesma coisa. Agora, sexuada ocorre a produção de gametas e tem a troca de material genético, tá? Tem lá o espermatozoide e tem lá o óvulo. Então, o espermatozoide, ele é filtrado por uma outra esponja que está fazendo o papel feminino e aí fecunda o óvulo, formando uma larva ciliada, que é capaz de se mover para outros locais. Essa larva vai se prender no substrato, ou seja, lá no fundo do mar, e vai virar uma nova esponja. Então, quando são adultos, eles não se movem, eles ficam paradinhos lá no lugar. Mas quando eles são larvas, né, quando eles ainda são juvenis, eles se movimentam. Como essa larva que vocês estão vendo aqui, ela tem esses cílios que servem para ela poder se movimentar na água e ir para outros lugares. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá, gente? E aí, temos os quinidários. Eles são do filo Quinidaria, ou selenterados. As esponjas são do filo Porífera e os quinidários são do filo Quinidaria. Eles são conhecidos mais pelos corais, águas-vivas e caravelas. Todos os seus organismos são aquáticos, principalmente marinhos. Aqui temos alguns exemplos da vespa do mar, da água-viva, uma anêmona do mar, caravela, a hidra e o coral. Eu acho que desses os mais conhecidos são a água-viva e os corais. Aqui do lado tem uma imagem, uma foto que eu tirei lá em Arraial do Cabo, que dá pra vocês verem aqui um outro tipo de coral, que são vários buraquinhos aqui assim. Tem gente até que tem nervoso dessas imagens que tem buraquinho, né? Então são vários buraquinhos, esses laranjinhas que vocês estão vendo aqui. São corais também, diferente desse daqui, que parece um cérebro. Tem vários tipos de corais. Várias cores também. Os quinidários, eles possuem simetria radial. O que é isso? Quando o corpo dele assim, se a gente fosse dividir, como vocês estão vendo aí na imagem, tem um vermelhinho. Se a gente fosse dividir nessas seções aqui assim, o corpo seria igual em todas as seções. Diferente da gente, que a gente tem simetria bilateral. O nosso lado direito é igual ao nosso lado esquerdo, né? Mas a nossa parte de cima não é igual à parte de baixo. Já esses animais, eles são iguais em qualquer lugar que você cortar. O corpo deles é formado pela epiderme, a gastroderme, e entre essas camadas existe a mesogleia, que é uma camada gelatinosa, que fica entre uma e outra. Aqui nós temos dois tipos, o pólipo, que é esse aqui, ó, que ele fica fixo, o pólipo, ele não fica nadando igual a água-viva. E a medusa, que a gente chama de medusa, todos os quinidários que conseguem nadar, né, como a água-viva, a vespa do mar, a caravela, eles são móveis, né? Já a anêmona, o coral, a hidra, elas são fixas. Então, os fixos a gente chama de pólipo e os que conseguem se movimentar a gente chama de medusas. O que eu falei está aqui escrito. Existem dois tipos: os pólipos, que são animais fixos ou de mobilidade reduzida, eles podem se movimentar, mas pouquíssimo. As medusas, que são animais livres e nadadores. Aqui temos os exemplos. Esse aqui, rosinha, é um pólipo. E aqui, branquinho, é uma medusa, um exemplo de uma medusa. Aqui embaixo tem a locomoção de um pólipo, que normalmente eles são fixos, mas pode acontecer deles se movimentarem. Vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai aparecer.
Me fala se aparecer, tá? Apareceu. Show. Esse vídeo que eu vou mostrar, ele é uma representação de uma hidra se locomovendo. É muito difícil de conseguir ver um animal desse se movimentando na natureza. Então, esse vídeo é uma representação gráfica. Posso dar play? Todo mundo tá vendo aí? Pode, sim. Então, eles se movimentam como se estivesse dando cambalhota. Viu? Basicamente dessa forma, de cambalhota. Deixa eu voltar aqui. Isso. Agora eu vou mostrar. Peraí. O exemplo das medusas nadando. Acho que todo mundo já viu, né? Elas pegam a água que está no ambiente e fazem um jato. Elas se movimentam pro jato. Então, o jato vai para baixo, então elas estão indo para cima. Se ela colocar o jato pro lado, ela vai pro outro lado. Como se fosse um jato de água. Então, gente, os quinidários, eles não possuem sistema respiratório, nem o circulatório e nem o excretor, assim como as esponjas. Mas existe um sistema nervoso difuso, que é como se fosse rede, ó. Esses risquinhos que você está vendo é uma rede difusa, nervosa, uma rede nervosa. Como se fosse o nosso sistema nervoso, só que bem primitivo também. Alguns apresentam o ocelo. O que é o ocelo? Ele é responsável por perceber a intensidade de luz, se está mais claro, se está mais escuro. E os estatocistos funcionam como um órgão de equilíbrio. Agora falando sobre a epiderme dos quinidários. Na epiderme desses animais existem os quinidócitos. Esse nome sim é muito importante que vocês lembrem. Quinidócitos. Eles são umas células urticantes. Nesses quinidócitos tem uma cápsula pequenininha que a gente chama de nematocisto. Ele injeta como se fosse um estilete e uma substância que é irritante e paralisante na pele de quem tocar. Por isso que quando a gente toca numa água viva, numa caravela, ocorre a queimadura. Comigo nunca aconteceu, mas eu já ouvi pessoas falarem que é muito dolorido, que se for, por exemplo, na perna, você não consegue andar. E deve ser horrível, eu não quero nem imaginar como deve ser. Já aconteceu com algum de vocês? Comigo não, graças a Deus. Não, né? Graças a Deus. Que bom. Aí aqui tem um desenho que mostra o quinidócito. E esse filamento aqui, ó, oh, meu Deus. Esse filamento que provoca essa irritação, essa queimadura na pele das pessoas. Então, também na epiderme, estão as células sensoriais e mioepiteliais, que são responsáveis pela proteção e a movimentação do corpo desses quinidários. Então, assim, importante vocês lembrarem desses quinidócitos. São eles que causam as queimaduras
nas pessoas. Aparelho digestivo. Os animais desse filo, eles capturam o alimento com esses nematocistos e os tentáculos e levam até a boca. Lógico que a boca dele não é igual a nossa, né? É uma boca diferenciada, mas é como se fosse a boquinha deles. E as células da gastroderme, elas secretam uma enzima e realiza a digestão extracelular, como se fosse ali um estômago, mas não é um estômago, é só um tubo digestivo. E lá eles fagocitam, né? Eles fagocitam o alimento parcialmente digerido. E eles vão concluir essa digestão intracelular. E as células, elas capturam esses nutrientes. Então, o resto da comida, né, dos alimentos, eles são eliminados pela boca, porque eles não têm ânus. Diferente da gente, né? A gente come pela boca e nossos restos são eliminados pelo ânus. Como eles não têm ânus, eles comem e fazem, entre aspas, cocô pela boca. Aqui tem vou mostrar um outro vídeo deles se alimentando. Tô cheia de vídeo hoje. Esse vai aparecer aí. Apareceu também. Aí vocês vão ver as anêmonas, né, que são pólipos, que são fixos, se alimentando. Uma pessoa, logicamente, está dando alimento para elas e elas estão agarrando assim, como se fosse realmente uma boquinha, ó. Essas duas aqui, ó. Vou mostrar de novo. Vou botar aqui o alimento, olha como ela agarra. Vai botar na outra também. Viu? Ela realmente agarra para poder levar até a boca. Voltou pro Word, tá aparecendo? Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as queimaduras por quinidários. Tem até um textinho, isso que eu vou falar agora, tá lá na página 267, falando sobre água viva. É no Pense e Responda. Eu vou ler aqui pra vocês essa tirinha. Tem uma pegadinha muito louca. Você encosta em um humano, então eles começam a gritar e chegam na areia. Aí vem alguém e faz xixi nele. Vocês já ouviram falar de colocar xixi na queimadura d'água viva? Não. Não? Não. Que bom, porque eu já ouvi muito isso. Inclusive eu conheço gente que já fez isso. Meu Deus. Então, o que a gente deve fazer quando ter uma queimadura por água viva? Gente, parece que é difícil de acontecer, mas não é. Em janeiro eu fui para Arraial do Cabo e o mar estava lotado de água viva. Muita. Tinha até algumas mortas assim na areia, porque tinha muita água viva. Então é muito comum esse tipo de queimadura. Então, gente, quando for pra praia, um lugar que tenha bastante, principalmente lá na região dos lagos, que os mares são mais limpos e tem mais animais disponíveis, a gente tem que ficar esperto. O que a gente deve fazer? Sair da água imediatamente, principalmente se for na perna, porque você não vai conseguir ficar nadando. Então, sai do mar, lavar o local com a água do mar mesmo, tá? E, se possível, se tiver disponível, lavar com vinagre.
tá? O vinagre, ele neutraliza essa toxina liberada pelos animais. Só que tu na praia, como é que tu vai arrumar o vinagre? Difícil, né? A não ser que você tenha levado o vinagre pra praia. Então já deixa minha recomendação, quando você for pra uma praia assim que é na região dos lagos, bota um vinagre um pouquinho assim, só naquelas garrafinhas pequenininha de pitulinha, de coquinha. Bota um pouquinho de vinagre ali, não custa nada, bota na bolsa, só para prevenir. Que até tu chegar no hospital, né, já ajuda. Então tem que te retirar com cuidado os tentáculos, né, esses nematocistos, com o auxílio de uma pinça ou, sei lá, alguma coisa que não pegue na mão da outra pessoa. Fazer compressa com água do mar gelada, que isso também não é muito viável, né? E as pessoas que são hipertensas e têm problemas cardíacos, elas devem ser encaminhadas para o hospital ou para o centro médico. Tá, mas e o xixi? Gente, é muito comum essa história de que usar o xixi ajuda. Mas isso não é comprovado cientificamente, tá? É comum as pessoas usarem, lá na hora, não tem vinagre, faz um xixi na perna da pessoa. Só que isso em alguns casos pode acabar piorando, né? Eu já ouvi casos de que ajudou, mas eu já ouvi casos também de que piorou. Então, na via das dúvidas, leva um pouquinho. Tem amônia também, né? Então, não é muito recomendado. A minha dica é, quando você for pra uma praia que tenha muita água viva e que você quer entrar no mar, leva um pouquinho de vinagre assim naquelas garrafinhas de coquinha. Não custa nada, deixa lá na bolsa, vai que precisa, né? Tem até um episódio na série do Friends que a Mônica, eles estão na praia, né? E a Mônica, ela é queimada por uma água viva. E o Joey, ele tem que fazer xixi nela porque ela não tava conseguindo andar, tava com muita dor e tal. Não sei se vocês já viram Friends, vocês já viram? É uma série que hoje em dia não é tão comum, mas não, hoje em dia ainda é famosa, mas já foi muito mais famosa. E aí tem na temporada 4 tem esse episódio que a Mônica é queimada pela água viva. Mas não façam xixi, né? Vamos levar aí um vinagre, custa nada. Então acabando, gente, vamos falar agora sobre a reprodução desses animais. Que ela pode ser assexuada da mesma forma que foi as esponjas, um brotamento, tá? Vai nascer um brotinho, tá aqui na imagem, ó. Vai nascer um brotinho e esse brotinho vai se desprender e vai virar um outro animal. Tem também algo chamado estrobilação, esse nome esquisitão pra caramba, que nada mais é do que a divisão do corpo desse animal em várias partes, tá? Então, o brotamento, sai um brotinho, e na estrobilização, o corpo do próprio animal, ele vai se dividindo em várias partes e formando outros seres. E a reprodução sexuada, ela é um pouquinho mais complexa, mas é parecida com a outra também. Então, vamos lá. Aqui temos as hidras adultas, tá? Eles têm sexos separados, um é macho, outro é fêmea. Pode ocorrer de ser hermafrodita, mas um vai fazer o papel de macho, o outro vai fazer o papel de fêmea. E aí os espermatozoides vão fecundar o óvulo. Esse óvulo fica assim, ó, exposto no corpo desse animal, do lado de fora, né? E aí ocorre essa fecundação. Esse óvulo, ele fica preso no corpo desse animal. E fica com uma camada de proteção. Depois de um tempo, quando ele está mais desenvolvido, ele é liberado na água, tá? E aí ele vai acabar dando origem a um novo ser, uma outra, aqui no caso é a hidra, né? Então vai dar vida a uma nova hidra. Então é um pouco parecido com o outro, só que esse aqui se forma um óvulo que fica preso no animal, né? O macho encontrou a fêmea, fecundou o óvulo, e aí ele fica preso, depois que se solta e cria um outro ser. E aqui, pra gente terminar, tem os grupos e as classes.
esses nomes esquisitões aqui que vocês estão vendo. Aí no livro tá falando que são 3, mas não são 3, são 4, tá? A hidrozoa, que são os hidrozoários, que são as hidras e as caravelas. Aqui tem uma imagem aqui embaixo da hidra e da caravela. Os sifozoa, que são os sifozoários, que nós conhecemos as águas vivas. Os antozoa, que são os antozoários, as anêmonas e os corais. E o cubozoa, que são os cubozoários, que são as vespas do Pacífico. E pra gente acabar aqui, tem uma coisa no livro que fala sobre alternância de gerações. O que é isso? É quando o animal ele se reproduz, às vezes de forma sexuada e às vezes de forma assexuada, tá? Eles vão alternando, uma hora sexuada, outra hora assexuada. Isso que é a alternância de gerações. E aí eu fico aqui um questionamento para vocês, que eu vi isso aqui, eu achei tão bonitinho. Se uma água viva morre, ela é uma água viva morta? Uma água morta ou só água? O que vocês acham? Uma água viva morta? Uma água viva morta. Uma água morta ou só água? Tem gente que fala que é água morta, né? Mas é uma água viva morta, coitada. Aí no livro tem um Saiba Mais, né? Que tá falando sobre os remédios do mar. Mas isso aí vocês podem ler com calma, porque senão vai ocupar muito espaço aqui, muito tempo, tá? Lá no livro. E vocês querem responder a página 267 agora? Que aí a gente faz junto. O que vocês acham? Ou vocês querem fazer depois? Vocês a fazerem isso. Aí tá poríferos. Significado do nome. Isso nem tem no livro, né? Não sei nem porque eles estão perguntando. Mas vamos lá, vou ajudar vocês. Quer dizer portador de poros. Então, poríferos é portador de poros. É a página 267. Não, 261 mesmo. Então, porífero portador de poros. Então, porífero portador de poros e quinidários, que significa urticante. Então, característica dos poríferos é animais filtradores, e a dos quinidários, a característica deles é aquela cavidade digestória, né? E nos dois, o habitat é aquático. Os dois vivem na água, principalmente no mar. Mas pode colocar aquático. Aí ficou assim o nosso quadrinho. As semelhanças deles são aquáticos e podem ser fixos. Essa vai ser a semelhança. E tá bom, né, gente? Cansativo, tá bom? Então... Precisa te mandar foto? Não, precisa não. Precisa não. Eu vou colocar a correção também da outra unidade. Não, a outra unidade... Deixa eu ver aqui.
a outra unidade, eu vou colocar a correção hoje lá no portal. E é isso. Aí vocês fazem os exercícios aí no final de semana, com mais calma. Tá bom? Combinado? Não precisa me mostrar nada hoje, não. Ok, amores? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Tá bom? Beijoca. Tchau, tchau. Tchau.